Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula da revista Diálogo e Ação, a revista de estudos bíblicos de adolescentes da Convicção Editora e da Convicção Batista Brasileira. Eu sou Fernando Ecardi, sou pastor e também redator da revista Diálogo e Ação e quero te convidar, aluno e professor, para que juntos possamos refletir em mais uma lição desse nosso trimestre. Nós estamos no quarto trimestre de 2020. Essa lição é a segunda lição do nosso trimestre. Nós começamos o trimestre há bem pouquinho tempo, então dá tempo ainda de você voltar, assistir o primeiro vídeo da primeira aula e participar com a gente dessa lição. Nós estamos refletindo nesse trimestre sobre a história do povo de Deus, baseado nos livros históricos da Bíblia Sagrada. E por que não, nós também podemos dizer que a história de Deus é a nossa história. É a minha história, a sua história, é a nossa história. A história do povo de Deus. Quarto trimestre, estamos na segunda lição. E nessa segunda lição, eu quero refletir junto com você sobre o milagre do Jordão. O milagre da travessia do povo de Israel do Rio Jordão. Então eu quero te convidar. Prepare aí a sua Bíblia ou acesse no seu celular. Pegue papel ou caneta para você poder fazer anotações importantes e também uma dica muito especial, se preparar para o desafio da nossa lição. Na primeira lição eu fiz um desafio, eu cumpri, ele está postado lá nas minhas redes sociais e eu quero te desafiar para que você não deixe de participar do desafio dessa lição também, porque eu sei que vai ser abençoador para a sua vida. Estamos juntos? Na segunda lição, o milagre do Jordão. Eu quero começar nessa lição fazendo um pedido de oração. Na verdade, esse momento de oração, essa oração inicial, é um momento de gratidão. Vamos orar agradecendo ao Senhor por nos conduzir nos dias desafiadores. Com certeza, a travessia do Rio Jordão foi um momento desafiador. Mas esse momento desafiador Deus transformou no milagre. E assim também pode acontecer com as nossas vidas. Assim também acontecem com as nossas vidas. Nos dias desafiadores, o Senhor nos conduz a experiências milagrosas. Por isso devemos orar agradecendo ao Senhor também por esses dias. O texto bíblico base da nossa lição, que é muito importante para toda a reflexão, se encontra em Josué, no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 17. Mais uma vez, para você poder anotar e ler aí, Josué, no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 17. Nós temos 3 objetivos nessa aula e eu quero apresentar para você. O primeiro objetivo é aprender sobre a importância de ser guiado pelo Senhor. Um outro objetivo é entender que precisamos ter um relacionamento sério com Deus. E o terceiro e último objetivo é observar nosso caminhar para termos uma vida reta. Objetivos muito importantes e que a partir e através dessa lição nós vamos descobrir e cumprir. No ponto 1 da nossa lição, que é a introdução, vai nos dizer que esse episódio da história do povo de Deus é um dos mais representativos da sua caminhada para tomarem posse da terra prometida. Nós devemos nos lembrar que Israel tinha passado um longo período, 40 anos no deserto, depois de sair do Egito, e então havia chegado o momento deles tomarem posse da terra prometida. Mas antes de tomarem posse, eles tinham um desafio muito importante para cumprir, que era a travessia do rio. O ponto 2 da lição vai nos dizer partir e seguir a arca. O povo estava no momento decisivo da sua jornada, que era começar a ocupação da terra que o Senhor tinha prometido que daria a eles. Eles precisavam sair de onde estavam, protegidos nas margens do Rio Jordão, enquanto a terra e os possíveis obstáculos e inimigos estavam do outro lado. É muito interessante porque nesse ponto nós percebemos também que há aqui uma consolidação da liderança de Josué. Se na fuga, na saída do Egito, eles atravessaram o Mar Vermelho sob a liderança de Moisés, Moisés agora havia morrido e o novo líder Josué precisava consolidar a sua liderança,
precisava demonstrar para o povo que Deus também estava com ele, assim como Deus estava com Moisés. E então Deus prepara o grande milagre da travessia do Rio Jordão. Vamos descobrir mais no ponto 3, que vai nos dizer: santificai-vos. Quando estavam quase prontos para começarem a travessia para uma terra e situação nova, que seria de grandes transformações, mas também de confirmação das promessas de Deus para a vida do povo de Israel, Josué desafia o povo a santificar-se. E esse desafio você pode conferir lá no livro de Josué, no capítulo 3, no versículo 5. O ponto 4 dessa lição vai nos dizer: ouçam a palavra do Senhor. A palavra para Israel era para que ouvissem a palavra de Deus, conforme está lá em Josué 1:9. A palavra do Deus vivo e conhecessem os milagres e vitória que só Ele pode dar. Quando nós estamos em dias desafiadores, diante de obstáculos, nós precisamos nos segurar na palavra do Senhor, assim como está definindo o título do nosso ponto 4. Ouçam a palavra do Senhor. Se nós buscarmos a palavra do Senhor, lermos a Bíblia Sagrada, meditarmos, refletirmos e orarmos baseado nela, nós descobriremos que há uma promessa do Senhor para que nós possamos vencer os desafios e os obstáculos do nosso dia a dia. Mas de nada vai adiantar nós encararmos os desafios e obstáculos se não estivermos firmados na palavra e meditarmos nela dia e noite. Quero te lembrar que nós estamos refletindo sobre o milagre do Jordão, o milagre da travessia do povo de Israel rumo à terra prometida. E o ponto 5 vai nos dizer: passem o Jordão. Finalmente chegamos no ponto que vai nos contar sobre a travessia. O texto faz questão de ressaltar que a terra estava na estação chuvosa. Os rios estavam transbordando, como sempre acontecia nessa época do ano. É o que está escrito lá em Josué 3, no versículo 15. O desafio era grandioso. O rio não estava numa época de estiagem, de seca, em que você poderia atravessar molhando só os pés ou até os joelhos. O rio estava com as suas margens muito cheias, a ponto de transbordar, a ponto de inundar qualquer pessoa que tentasse atravessá-lo. Não era brincadeirinha, havia dificuldades reais a serem superadas. Isso também acontece comigo e com você, com os adolescentes, com os professores, desafios que estão transbordando, que parecem que vão nos afogar e que vão nos atingir e que principalmente não vão nos permitir passar por ele. Mas quando nós estamos firmados em Deus, nós podemos contemplar milagres, assim como o povo contemplou na travessia do Rio Jordão. Atravessar o rio de pés secos, de pés enxutos, com a terra seca. Um grande milagre estava acontecendo ali. E esse milagre também pode acontecer na minha e na sua vida ao enfrentarmos os nossos desafios. Chegamos ao destaque da nossa lição, o milagre do Jordão. E o destaque vai nos dizer: é bom saber que Deus tem a última palavra para a nossa vida e quer o nosso bem. E se você está ligado, esse é o nosso desafio. Hashtag Desafio Diálogo e Ação. Quero te desafiar para que você tire uma foto bonita aí na sua casa, que você tire uma foto junto com a sua família, ou então que você pegue uma imagem aí na internet e poste nas suas redes sociais. Se você baixar gratuitamente o slide dessa lição, você vai ver que já tem uma imagem lá prontinha para você cumprir esse desafio. E você pode copiar essa imagem, salvar e postar nas suas redes sociais com a seguinte hashtag: Diálogo e Ação, hashtag Convicção Editora e hashtag EBD Online. Hashtag Diálogo e Ação, hashtag Convicção Editora e hashtag EBD Online com a seguinte frase: é bom saber que Deus tem a última palavra para a nossa vida e quer o nosso bem. No domingo, dia em que nós estaremos estudando essa lição, eu postarei nas minhas redes sociais essa imagem com essas hashtags e te desafio a também anunciar a palavra de Deus através dessa imagem, dessa frase e dessas hashtags.
eu te encontro cumprindo esse desafio. A nossa lição ainda não acabou. Vamos agora para a conclusão que vai nos dizer: Deus quer que passemos pelos rios de dificuldade da vida a pé enxuto. Para isso, precisamos confiar, ouvir a sua voz e obedecer. A obediência a Deus é algo fundamental para que nós possamos atravessar os rios e os desafios da nossa vida. Chegamos no ponto final, que é para guardar no coração, e eu quero ler para você Josué, capítulo 3, versículo 17, que vai nos dizer: os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam em seco no meio do Jordão, e todo Israel fez a travessia a pé enxuto, até que todo o povo acabou de atravessar o Jordão. Aleluia! Glória a Deus! Deus realizou, realiza e realizará milagres na história do seu povo. E eu e você fazemos parte dessa história. Antes de terminar, quero lembrar aos professores para não deixarem de fazer as perguntas para a pesquisa e preencher o suplemento desse trimestre. Lembrando que o suplemento também pode ser baixado gratuitamente para que você realize essa pesquisa. Adolescentes e professores, estamos juntos? Chegamos ao final da segunda lição. A minha oração é que Deus te abençoe nessa semana e te permita passar a pés enxutos diante dos desafios e das dificuldades do dia a dia. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te promova grandes milagres, atravessando rios e passando por dificuldades nessa semana a pé enxuto. Ele tem um milagre para a sua vida. Que Deus te abençoe, ótima semana, tchau, tchau e até a nossa próxima lição.